Estamos aqui novamente e agora aula número 4. E vamos falar agora sobre os operadores. O que são os operadores? O que você lembra sobre esse assunto? Já que é um assunto que você deve ter visto há muito tempo atrás. Acho que mais ou menos quando você tinha aí 9 para 10 anos na aula de matemática, lá no ensino fundamental, faz um certo tempo, não é? Enfim, os operadores, eles têm um significado na matemática e são muito semelhantes aqui no Excel. E, na verdade, os operadores no Excel, eles têm a mesma finalidade do que temos na matemática. Porém, os sinais algumas vezes são diferentes. E isso que faz com que você tenha aí uma diferenciação entre a matemática convencional, tradicional, e o nosso Excel, na hora de você fazer as operações matemáticas. Afinal de contas, o Excel ele vai produzir isso, e bastante. Mas veja só, qual é a definição desse tema? Operadores matemáticos são símbolos que representam operações matemáticas como a soma, subtração, multiplicação, divisão. E sobre esses símbolos é que nós vamos tratar na aula de hoje, onde certamente você vai encontrar velhos amigos matemáticos, mas também vai encontrar novos aliados. Afinal de contas, o Excel tem o seu modo de operação que é assim diferente. Então, vamos aproveitar para que a gente possa descobrir qual é essa diferença e como isso vai funcionar na hora que você utilizar entre os cálculos, entre as fórmulas, entre as funções. Então, vamos lá conhecê-los? Bora! E aí estamos. Essa aula sobre operadores ela é interessante porque ela ajudará vocês a compreender melhor esse universo e, com certeza, vocês vão descobrir novas formas de utilizar essas operações e sinais, né? Olha só, como é que nós temos a visão de estudo? Inicialmente, você vai ter ali o sinal de mais, que é muito conhecido, que é a adição. Não muda nada aqui no Excel, porque você usa também esse mesmo sinal. O sinal de subtração também não muda nada, é o sinal de menos ali. Você também encontra isso na matemática, então também não alterou nada no que você já sabia. Agora, o próximo sinal, ele trata sobre a multiplicação. E ali você tem um asterisco. Esse sinal aí, ele é utilizado aqui no Excel. E ao contrário do que você vem acostumando a usar, né? Normalmente você usa o X, né, para multiplicar. Aqui no Excel é o asterisco. E você tem também o sinal de divisão, que é uma barra. Essa barra aí, ela substitui aquele famoso dois pontinhos com a barra no meio, né? Você já deve estar acostumado também a usar já na matemática. Então, esses são os quatro primeiros sinais, e você perceba que nós temos já dois diferentes, né? Serão utilizados aqui no Excel. E por aqui encontramos mais alguns conhecidos. Tá aí o sinal de porcentagem. Esse aí fica junto com a tecla número 5 lá no teclado alfanumérico. Esses anteriores que nós vimos ficam no teclado numérico, que é logo à direita. Então são os sinais que ficam ali acompanhando. Pode ser que no teclado que você esteja usando, eles estejam em posições diferentes, mas normalmente ficam nessa posição aí. O próximo sinal é o sinal menor que. Assim como aconteceu, e às vezes até acontece isso até hoje, né? Você pode ainda ter uma certa dificuldade em diferenciar o sinal de menor e o sinal de maior. Bom, na minha época, os professores de matemática, eles utilizavam o seguinte recurso. Ao passar
uma linha ali sobre o sinal, como você está vendo agora. Se esse sinal ficasse ali no formato do número 4, então seria o sinal menor que. Se passando a mesma linha no sinal ele virar ali um 7, tiver uma cara de 7, então é o maior que. Era assim que os professores de matemática ensinavam lá nos anos 80, né? Ali nos anos 90 talvez também. E a gente aprendia dessa forma aí. Hoje em dia você tem outras maneiras de você aprender isso. Eu já ouvi várias histórias sobre essa questão. Uns falam aí que a ponta dos sinais define, né? Qual é o sinal menor, qual é o sinal de maior. Alguns dizem que, olha, o que está apontando para a esquerda é o sinal de menor, o que está apontando para a direita é o sinal de maior. Aí tem uma história aí da boca de jacaré, né, que eu já ouvi também o pessoal falando, mas enfim, é assim que nós aprendemos lá na década de 80, né? E beleza. É só uma observação para que você possa, né, não confundir os dois aí. Então, o menor que e o maior que, os dois ficam ali ao lado da tecla M, junto com o ponto e a vírgula, né? O sinal de menor fica junto com a vírgula, o sinal de maior fica junto com o ponto. E ambos você tem que usar ali o shift. Agora, esse próximo aí, lá na matemática, ele é um pouco diferente. Matemática, o sinal diferente, ele é simplesmente o sinal de igual com um traço ali no meio, né? Lembrar disso, porque nessa época aí a gente aprendia, né, a usar ele dessa forma aí. Agora aqui no Excel, você tem que pegar o sinal de menor e o de maior e colocar um de frente para o outro. Esse aí, para o Excel, é o sinal diferente de. Então, ele realmente é diferente, né? Que a gente está acostumado, mas é assim que a gente vai utilizar o diferente de. E aqui você vê agora o mais famoso, que é o sinal de igual a. Esse sinal aí, ele é muito importante no Excel. E veja só, você já tem que começar a entender que esse sinal você vai utilizar sempre no início de cada fórmula ou função, independente de qual método você utilize. E ao contrário do que acontece na calculadora, né, ou no aplicativo que você tem no celular, usando ali como calculadora, sempre você utiliza o sinal de igual no final, né, da operação. Você faz uma soma, um número pelo outro ou outra coisa qualquer ali. E quando você quer saber o resultado, você aperta ali o sinal de igual e o resultado sai. No Excel é extremamente importante e essencial que você entenda que o sinal de igual inicia o cálculo. Sem ele, não é possível que o Excel compreenda o que você quer ali. Ou seja, uma coisa mais simples, uma fórmula, ou uma fórmula muito complexa, ou uma função também da mesma situação, você sempre vai iniciar com um sinal de igual. Agora, existem algumas combinações junto com o sinal de igual, mas isso dentro de uma fórmula ou dentro de uma função, muito mais possivelmente dentro de uma função, onde aparece ali o menor ou igual a, isso lá dentro, né, da função, é possível você utilizar assim. Assim como também você pode utilizar o sinal maior ou igual a, também ali dentro, né? Você faz essa combinação. Então, permanece a mesma ideia. No início é somente o sinal de igual, e dentro da construção lá da fórmula ou da função, você pode utilizar eles dessa maneira aí. Aí você tem, esse é interessante porque na matemática, o vazio você representa ali um círculo, né, uma elipse com um traço ali no meio. Ali você tem o vazio dessa forma. Agora aqui no Excel, simplesmente você vai usar as duas aspas seguidas. Então você vai colocar uma aspas, vai colocar mais outra aspas. Então duas aspas seguidas, sem espaço, sem nada, representam ali o vazio quando você utilizar dentro, principalmente de uma função.
dentro de um critério, que nós vamos ver na próxima aula como funciona isso daí. E dessa forma, então, você consegue mais ou menos já entender que os sinais que você utiliza aí na matemática convencional, aqui no Excel são um pouco diferentes, são esses que vocês viram agora nessa amostra aqui. E assim terminamos essa aula. Espero que você tenha compreendido, né, e possa distinguir uma coisa da outra, né? Entender que no Excel é diferente, né, o uso desses sinais. Mas claro que na matemática convencional você vai continuar usando os mesmos sinais que você já aprendeu, né, desde quando era criança. E é isso. Terminamos essa aula e na próxima aula a gente vai ver exatamente sobre esse assunto aí, sobre a síntese. É assim que se pronuncia essa palavra aí. O X tem som de dois S's, então nós vamos chamar isso de síntese. O que é a síntese? Vamos descobrir tudo isso na próxima aula. Valeu e até mais!